Trabalhando junto, a ideia de que nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Esse é o terceiro grande propósito que Deus tem para cada um de nós. E nós estamos trabalhando em cima desta ótica, né, dentro desse macro tema. E nós já vimos uma pequena introdução de como Deus quer fazer isso, nos tornar semelhante ao seu Filho Jesus. Nós já vimos que isso parte de nós até certo ponto, que nós temos uma responsabilidade, é claro, mas nós temos que entender que quem faz a obra no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos isso na semana passada. E hoje eu quero ver alguns textos com os irmãos e olharmos para dentro desta ótica e enxergarmos um pouquinho além. Vamos começar a expandir e vamos ver como é que Deus, o que Deus usa para nos moldar. O que Deus usa, tá? Vamos olhar aqui dois textos que, embora sejam textos de cartas diferentes, parece que o apóstolo Paulo, parece que ele encaixa um no outro de uma maneira muito perfeita. Filipenses capítulo 2, verso 13. Você vai ver que uma palavra aos Filipenses associada a uma palavra aos Efésios, né? Você vai enxergar um encaixe perfeito aí. Filipenses 2,13 diz o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então guarda isso na sua cabeça agora, ó. É Deus quem faz em você, de acordo com a vontade dele. Tá ok? E aí olha como esse texto se complementa, porque agora em Efésios 5, verso 17, olha que coisa interessante. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu deixo os dois juntos aí para facilitar a sua compreensão. Ele fala que é Deus quem faz, é Deus quem opera em nós, é Deus quem atua na nossa vida, e Ele atua segundo a vontade dEle. E aos Efésios ele fala assim: não sejam insensatos, procurem conhecer então qual é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus que vai operar na minha vida, que vai me transformar, eu preciso estar preocupado em saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, porque Ele está fazendo, não é que Ele vai fazer. Deus está fazendo, Ele está realizando o querer e o efetuar na sua vida, de acordo com o propósito dEle, a vontade dEle. O que nós temos que descobrir não é o que Deus está fazendo, nós temos que descobrir qual é a vontade dEle para nós, porque Ele já está nos transformando. Quando eu olho para a minha vida e vejo lá os meus primórdios na minha caminhada cristã, hoje eu consigo entender por que Deus fez o que fez comigo lá atrás. Por quê? Porque Deus, segundo a boa vontade dEle, já estava realizando a vontade dEle na minha vida lá atrás, em questões que eu nem entendia, em questões que algumas delas eu não aceitava, algumas delas eram ruins para mim, algumas delas eu entrei assim em questionamento com Deus. Por que algumas coisas não aconteciam na minha vida? Por quê? E eu só fui entender por que algumas coisas não aconteceram na minha vida quando, depois de um bom tempo, eu entendi que Deus tinha uma boa vontade para mim. E Ele sabia muito bem que se acontecessem determinadas coisas que eu pedia a Deus que acontecessem lá no meu passado, talvez eu iria impedir dEle realizar a vontade dEle na minha vida. Eu pedia a Deus algumas coisas, eu queria: Senhor, faz isso, Senhor, faz isso. E eu não sabia o que ia acontecer comigo depois dos meus 25 anos. Eu não sabia, eu não tinha noção disso. E às vezes, quando as coisas que eu pedia a Deus não aconteciam, eu brigava com o Senhor, porque Deus não me dava. E eu achava: por que Deus não me dá?
porque afinal de contas eu quero fazer a vontade dEle. Afinal de contas eu estou aqui olhando para o céu e dizendo assim: Senhor, olha, eu quero ser uma boa pessoa, Senhor, eu quero ser um bom crente. E as coisas que eu pedia para Deus não aconteciam. Por que não aconteciam? Porque Deus sabia muito bem que se algumas coisas acontecessem, iriam atrapalhar a vontade que Ele tinha já a meu respeito na minha vida pessoal. Então o que nós temos que nos preocupar, irmãos? Em questionarmos o Senhor, qual é a vontade dEle na nossa vida. O que é que Ele quer para nós? O que é que Ele tem para nós? E não ficarmos batendo boca com Deus, perguntando: por que não está acontecendo isso nesse momento da minha vida? Eu preciso disso. Tem algumas coisas que nós colocamos diante de Deus, que são coisas justas, são pedidos justificáveis, são pedidos assim que tem um fundamento, tem até um porquê, no nosso racional tem uma razão de ser. É justo pedirmos para Deus, mas às vezes Deus não vai dar, porque Ele tem um plano e um propósito muito maior do que nós enxergamos quando nós dobramos a esquina da vida. Nós não sabemos, mas Deus já sabe. Então, a ideia aqui central é: nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que é que Ele quer fazer conosco? Talvez você está em guerra e em luta com Deus, porque tem pedido algumas coisas para o Senhor, e essas coisas não acontecem. Não acontecem, e você não entende por que não acontece. Eu quero dizer para você: comece a perguntar para o Senhor, não porque as coisas não acontecem, mas qual é a vontade, para Deus revelar para você qual é a vontade que Ele tem em relação à sua vida, que você desconhece. Porque sob a base disso é que nós vamos pensar a partir desses dias aqui, o que Deus usa para nos moldar, já que Ele tem um plano, já que Ele tem um propósito, já que Ele já definiu, já está definido, irmão, já está definido o que Ele quer de você, como Ele quer, aonde Ele quer, como é que é, isso já está sacramentado no céu. Então como é que Ele usa, o que Ele usa para moldar a gente, para nós chegarmos aonde Ele quer? É isso que a gente vai pensar nesses dias. O que nós necessitamos para crescer, irmãos? Para resgatar a imagem de Deus, a imagem e semelhança em nós, o que a gente precisa? O que a gente precisa para nós sermos mais parecidos com Jesus? Porque essa tem sido a temática central aqui. Nós temos que ser parecidos com Cristo, nós temos que resgatar a imagem que Deus havia nos dado no Jardim do Éden, antes da desobediência, antes do pecado. Nós precisamos crescer, melhorar, sermos transformados para chegarmos aonde Deus quer. O que a gente precisa? Vamos ver aqui que existem 3 fatores importantes que Deus usa para moldar a nossa vida. E como eu já disse para você, e já ficou bem claro, a nível de caráter, o que Deus usa. São 3 fatores que eu quero pensar com você nos próximos dias. Deus já nos deu essas coisas. Deus já nos deu, e Ele está usando, não é que Ele vai usar, mas Ele já está usando esses 3 fatores que Ele já nos deu. O primeiro fator que Deus já nos deu e que molda a nossa vida, está moldando a nossa vida, hoje está moldando a sua vida, é a verdade. A verdade diz respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus está moldando o seu coração, está moldando a sua alma. A palavra de Deus está moldando o seu caráter. Se você é uma pessoa que não perde a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, a boa palavra de Deus, certo? Boa e única palavra de Deus, você já está sendo moldado por Cristo, por Deus. Mas tem outra coisa que Deus também já te deu, que é apoio. Apoio em que sentido? Deus te deu pessoas, Deus te deu gente de carne e osso que está do seu lado para apoiar você. Isso diz respeito aos irmãos na fé que você tem. Deus já te deu a palavra, você já tem acesso à palavra. Deus já te deu
gente. Deus já te deu irmãos na fé. Eu aconselhando uma pessoa essa semana, eu disse: não perca aquilo que Deus te deu e que é abençoador para você. Uma igreja que te respeita, que te quer bem e que está caminhando com você. Se você perder isso, você vai perder uma parte muito importante da sua vida, porque é o tipo de coisa que a gente só valoriza quando a gente perde. É como família. Às vezes a gente reclama muito da família, mas quando nós perdemos membro da família, nós choramos copiosamente. Aqueles que nos deram trabalho, aqueles que nos trouxeram dificuldades, às vezes, quando nós os perdemos, nós choramos amargamente. Então, na igreja não é diferente. Deus nos deu pessoas, gente que, acredite, estão sendo usadas por Deus para fazer você crescer. Todos eles, indistintamente. E Deus também já deu para você um ambiente, as circunstâncias da vida da gente. Por que Deus nos deu um ambiente que ora é bom, ora é ruim? Você tem a palavra, você tem a verdade, você tem pessoas e você tem um ambiente. O ambiente, ele vai servir para você aplicar aquilo que você aprendeu na palavra. Então, é interessante que a gente poderia pensar assim, eu estou sendo formado pela verdade, pela palavra de Deus. Nesse processo de ser formado, eu tenho gente ao meu redor, né? Eu tenho gente me ajudando, gente fazendo com que eu cresça, mesmo sem imaginar, elas estão fazendo com que eu cresça. E eu tenho um ambiente para provar para mim e para Deus que a verdade está fazendo diferença na minha vida e no meu dia a dia, no ambiente em que eu estou vivendo, eu estou provando que a verdade está fazendo diferença na minha vida, né? No meu relacionamento com as pessoas. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, é certo que se tornará mais parecido com Jesus. São três prerrogativas aqui que dizem respeito aos 3 fatores que Deus já te deu. Primeiro, se você estudar e aplicar. Se você estudar e aplicar a palavra, se você se reunir regularmente com os outros fiéis, e se você confiar no Senhor nos momentos difíceis, você já está no processo de ser transformado à semelhança do seu Cristo. Se você for Caxias nessas 3 coisas, você está no caminho. Você já, eu não preciso te passar mais a receita. Você já internalizou a verdade. E você está no caminho de ser parecido, cada vez mais parecido com Cristo. Ou seja, Deus está moldando você. Deus está moldando o seu caráter. Mas existem pessoas que estudam a Bíblia. Só estudam a Bíblia, mas não conseguem aplicar a palavra de Deus na vida dela. Eu conheço muita gente que sabe a Bíblia, mas não consegue aplicar a verdade bíblica na vida. Não adianta, certo? Não vai te fazer uma pessoa melhor ser apenas um estudante da palavra. Não vai. É preciso que estudar e aplicar. Tem gente que diz que gosta de estudar a Bíblia, mas não gosta da igreja. Tem gente, eu conheço pessoas assim também, que dizem: eu não preciso de igreja, eu vou ser crente lá na minha casa, lá eu vou estudar a Bíblia, lá eu vou orar com o Senhor, ao Senhor, lá eu vou crescer. Eu não quero ter gente. Essa pessoa está dizendo assim: eu vou ser igreja sozinho. Essa pessoa não vai crescer, nunca. Ela vai ser quem ela é, porque ela não tem um ambiente
de pessoas junto com ela, para provar que a palavra está transformando ela. Não tem como provar. É como um aluno que diz que estuda em casa, mas nunca tem prova. E chega no final do ano, ele fala: eu passei de ano. Não, você não passou porque você não foi provado. Não teve uma prova. Não, mas eu não gosto de prova. Eu já estudei todo o assunto, eu sei tudo. Não, você não provou que você sabe. E nos estudos seculares, você só ganha uma nota se você provar que você sabe. É mais ou menos parecido com isso. Não adianta você dizer que eu sei a palavra, eu aplico a palavra. Aplica aonde? Aonde? Com quem? Se você vive num isolamento egoísta, sozinho, você não dá provas de que a palavra de Deus mudou o seu caráter. Você não tem gente para se relacionar e para mostrar para ela que você é diferente, para provar para o mundo que você é diferente. E a outra coisa é confiar no Senhor nos momentos difíceis. Por quê? Porque isso diz respeito à minha intimidade com Deus e ao meu entendimento de que Deus tem um propósito na minha vida e que Ele está me formando para aquilo. Então, se a coisa está ruim hoje, é porque Deus quer que a coisa não esteja tão boa, porque neste momento de coisas não tão boas, Deus está formatando o meu caráter. Ele está formatando a minha vida, porque Ele tem um propósito que eu ainda não sei. Por isso que é tão importante nós pedimos para Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós e nos revele quais são os planos que Ele tem para nós lá na frente. Porque senão nós vamos viver uma vida de agonia. Porque na hora que um momento difícil chegar, nós vamos perder a fé. Nós vamos ficar abalados espiritualmente falando e nós não vamos entender por que Deus está permitindo que aquilo aconteça com a gente. Então é preciso estudar a palavra, é preciso praticar a palavra, é preciso você viver em comunidade para aplicar esta palavra, e é preciso que você esteja firme na convicção absoluta de que Deus está com você. Se você consegue fazer isso, você está crescendo espiritualmente, você está se tornando mais parecido com Jesus. Bom, hoje não dá tempo, nós vemos essas três formas aí, esses três fatores. Vamos pensar só em um fator, vamos pensar no apoio. Tá, vamos quebrar aí, porque primeiro era verdade, depois apoio, depois ambiente, certo? Mas vamos quebrar essa regra aí, numérica, e vamos para o número 2, vamos para o apoio. Algumas questões da vida, elas nunca serão transformadas somente através de estudo bíblico e oração. Tem coisas na sua vida, né, como o seu caráter, por exemplo, como algumas coisas que a Bíblia coloca, como por exemplo, domínio próprio, tem mansidão, tem tantas coisas na palavra que não será só leitura bíblica e oração que fará com que você realmente seja transformado. Você precisa de gente do seu lado. Você precisa de gente do seu lado para você mesmo medir o quanto você cresceu. O quanto você cresceu, né? É legal quando a criança é pequenininha e o pai ou a mãe, né, encosta ela na parede, né, com 3 anos, marca lá um risquinho, com 3 anos tinha tanto de altura, né? Daí 4 anos, encosta ela na parede, no mesmo lugar, marca de novo, e daí mostra para a criança: olha o quanto você cresceu esse ano. Aí com 5 anos, marca de novo na parede, aí olha o quanto você cresceu esse ano. Se não houver isso, se não houver um comparativo, se eu não tiver pessoas do meu lado para eu descobrir o quanto eu cresci no meu relacionamento com as pessoas, eu nunca vou poder dizer que só leitura bíblica. Eu posso até ser Caxias em ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, mas se eu não tiver apoio, se eu não tiver gente do meu lado para provar para mim mesmo que eu estou crescendo, não vai haver transformação. Eu não vou conseguir ser transformado do jeito que Deus quer. Deus usa as pessoas. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: Deus usa todas as pessoas. Todas as pessoas.
principalmente aqueles mais chatos. Deus, Ele não joga fora, Deus não dispensa uma mão de obra, nenhuma mão de obra. Ou seja, Deus vai usar as pessoas do jeito que elas são para fazer você crescer. Para fazer você crescer. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Engraçado que a igreja ela errou muito nesse sentido. Porque a igreja ela transformou pessoas cujas quais ela diz que estão num nível espiritual elevado, superior. E aonde estão as pessoas que a igreja, como um todo, disse que tem um nível superior, mais elevado espiritualmente? Não num contexto evangélico, mas no contexto da igreja histórica. Você vai descobrir que antes mesmo da Idade Média, já existiram os monastérios. Os monastérios, que era o lugar onde as pessoas consideradas mais santas, que queriam se desvincular do mundo pecador. E essas pessoas, elas iam morar aonde? Lá no meio do mato, no alto de uma montanha, onde ninguém chega perto. Ninguém chega perto. Não tem relacionamento com o mundo exterior. É um mundo de oração e palavra. Oração e palavra. E essas pessoas, elas são consideradas perante a religiosidade como os mais santos, os melhores, os espiritualmente acima de qualquer outro. Eu pergunto para você, essa ótica, ela é meio furada, porque essas pessoas, elas estão vivendo enclausuradas, solitárias, e basta colocar alguém do lado dela que comece a encher as paciências dela, para, às vezes, eu não estou julgando aqui, mas eu estou dizendo de uma realidade, para de repente o indivíduo perder o domínio próprio em 2 minutos. Ele vai descobrir que anos e anos de monastério não deu a ele a capacidade de ter domínio próprio, mansidão, porque nunca se relacionou com ninguém, só se relacionou com pessoas que tinham o mesmo estilo de vida, pensavam exatamente igual, fazia, e pouquíssimas pessoas, porque se você for num monastério, você vai ver que não vai existir um monte de gente lá, vai ter poucas pessoas, mas essas pessoas na cabeça do povo por aí, elas são as mais santas. Será que elas são mesmo? Será que quando forem colocadas à prova, no relacionamento, no grupo de apoio, porque é apoio, irmão, é para descobrir se você cresceu, para descobrir se agora você trata aquela pessoa chata de um jeito um pouco melhor do que você tratava o ano passado. Você está começando a crescer. Você está vendo que Deus está usando as pessoas para fazer de você uma pessoa melhor. A verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar e se relacionar como Jesus. Jesus era uma pessoa que amava de uma forma incondicional, mas ele se relacionava. Jesus viveu no meio das pessoas. Jesus não se recolheu. Até o próprio João Batista, ele não foi extremado, é claro, mas dizem os historiadores que João Batista era essênio. Os essênios eram um grupo religioso da época de Cristo que tinham uma teologia de reclusão. Eles viviam no meio do deserto. Por isso que a Bíblia fala que João Batista vivia no deserto, comia gafanhoto e se alimentava de mel. Por quê? Porque ele estava fora da sociedade. Os essênios tinham essa característica. Mas se esse estilo de vida realmente fosse à vontade de Deus, Jesus viveria como um essênio. E Jesus não viveu como um essênio. Jesus
ele dosou bem as coisas. Ora estava só com seus discípulos, ora estava sozinho orando, ora estava em meio à multidão. Ele viveu uma vida relacional. Ele não viveu no monastério, ele não viveu no meio do deserto, ele viveu no meio das pessoas, justamente para mostrar para a gente que nós podemos fazer isso e precisamos disso. Jesus viveu todo o tempo dele aqui na terra, né, meio que cercado de pessoas, e a grande maioria dessas pessoas querendo pegar ele numa contradição. Você já parou para pensar que vidinha meio difícil? Porque ele sabia disso. Ele sabia disso. Que os judeus que estavam sempre no seu encalço, principalmente os escribas, os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, ele sabia que eles estavam ali para pegar ele no contrapé. E não tem coisa pior do que você viver desse jeito. De você ver as pessoas se aproximando de você, mas você sabe que lá no fundo elas não querem o seu bem. Mas Jesus conviveu com esse tipo de pessoa até o último dia da sua vida. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida dele. Deus tinha um plano. E ele foi cumprir o seu plano. Foi cumprir o propósito de Deus. Tornar-se semelhante a Deus ou a Cristo é um processo longo, é lento. Processo de crescimento longo e lento. Isso não acontece de uma hora para outra, mas Deus usa as pessoas. Deus usa as pessoas boas e Deus usa as pessoas que não são tão boas assim, mas todas elas Ele usa. A Bíblia diz em Efésios 4, versos 11 a 13, um texto que você já conhece. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que Ele fez isso? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que, olha que coisa interessante, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que eu enxergo aqui? Eu enxergo que tudo que existe na igreja e fora dela, tudo que Deus designou, tem uma finalidade. A finalidade é preparar os santos. Os santos diz respeito à coletividade da igreja. Tanto é que depois ele vai falar assim, até que todos nós, Deus vai usar um, outro aqui, tal, mas para que todos, o todos inclui também os evangelistas, os pastores, os mestres, os apóstolos, os profetas e os santos. É um grupo trabalhando com outro grupo para que de uma maneira mútua todos alcancem o quê? Cheguem à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Você consegue enxergar aqui que Deus usa pessoas. Deus usa todas as pessoas que estão à sua disposição, aqueles que Ele estabeleceu para ensinar, mas aqueles que Ele estabeleceu para serem ensinados, porque quem ensina aprende com quem está aprendendo, é automático. Aliás, se você quer aprender de verdade, ensine. É a maneira mais eficaz de se aprender. Ensine, certo? Mas o que me sobressai aqui aos olhos é que o propósito de Deus é fazer com que todos sejam abençoados, todos cheguem à maturidade, todos cheguem, aí o finalzinho aí dá a ideia de voltar à semelhança de Cristo, que é o nosso grande propósito aqui, atingindo a medida da plenitude de Cristo na nossa vida. Aí eu vou fazer a primeira pergunta para você hoje. Você se permite aprender com as pessoas? É legal quando você responde assim, claro que eu me permito, né? Mas talvez lá no fundinho da sua alma, você só se permita aprender com as pessoas que você gosta. As pessoas que você não gosta, você imagina que elas não estão fazendo você crescer. Você imagina. Isso não quer dizer que elas não estão te ajudando.
Você não gosta do estilo, você não gosta do jeito, você acha assim, 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 assado, mas Deus está usando aquela pessoa com aquele jeito difícil para fazer com que você cresça. A questão é, você deixa, você se permite que isso aconteça? Você está em busca de aprendizado? Porque quem está em busca de aprendizado, à luz do que nós estamos estudando aqui hoje, é uma pessoa que não vive solitária, é uma pessoa que vive rodeado de gente. Porque se você quer crescer dentro de um ambiente chamado igreja, você procura pessoas para conviver, para se relacionar e para você crescer com elas. Quem não quer isso, quem não quer crescer, ou talvez não está entendendo isso, não está entendendo assim, mas se vive isolado, não cresce. Se vive isolado, longe das pessoas, principalmente daquelas que não lhe agradam, deixa de ser transformado, perde a bênção de ser purificado e transformado por Deus, porque está evitando alguma coisa que não é muito legal. Para entender bem, a minha situação é muito fácil de você entender. Por exemplo, você já sabe muito bem que o médico já disse para mim várias vezes que eu preciso fazer uma academia, eu preciso fazer uma atividade física, né? E eu continuo evitando. Eu sempre dou uma desculpa para mim mesmo. Hoje eu estou muito cansado, hoje eu não tenho tempo, eu não gosto do negócio. Na verdade é que eu não gosto do negócio. Então aí, o que eu faço? Eu vou postergando, pensando que alguma coisa milagrosa vai acontecer com o meu corpo físico. Alguma coisa milagrosa, mas não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque as coisas que eu não gosto, eu estou evitando. É ruim? Parece ruim, mas vai me ajudar, vai me abençoar. Que Deus ilumine a minha alma e meu coração para que eu entenda isso e passe por cima dessa coisa que eu não gosto, né? E o pessoal ainda fala aí que depois de um tempo você se apaixona pelo negócio e não quer parar mais. Eu duvido, mas eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou errado. Então o que eu quero que você entenda é que existem algumas coisas no nosso relacionamento, existem algumas pessoas que, se nós deixarmos por nossa conta, nós vamos evitar essas pessoas e nós vamos deixar de crescer porque estamos evitando essas pessoas, estamos deixando elas de lado. Deus usa as pessoas. Como é que você lida com os contraditórios ou as contraditórias da vida? Como é que você lida quando alguém pensa diferente de você? Quando alguém fala diferente de você? Como é que você lida aí com as admoestações? Quando alguém chega para você e corrige você em amor, porque a admoestação é isso, corrigir com uma brandura. Como é que você lida com as pessoas que corrigem você? Você gosta de correção? Você assimila bem a correção? Você entende que a correção é algo bom para você? Quem faz esse tipo de coisa? É o anjo que faz isso com a gente? Não é o anjo. Quem que corrige a gente? Quem que contradiz a gente? Quem que vai exortar a gente numa hora difícil da vida? Quem que é? É o anjo? É Deus? Não é. É o irmão. E se tem uma coisa que a gente não nasceu preparado, é para aguentar a exortação de uma pessoa igual a nós. Esses dias eu escutei de uma pessoa assim: não, para a pessoa, se ela vir falar comigo, ela tem que ser melhor do que eu, porque senão ela vai escutar. Aí eu falei, mas eu pensei assim lá no fundo da minha alma, mas precisa ser melhor? Será que precisa ser melhor? Será que eu não posso pegar aquilo e tentar absorver para crescer? Venha de onde vier. Será que se eu não tiver a calma e a percepção, a perspicácia de entender que aquilo é uma realidade para mim, não importa quem falou, se aquilo é uma realidade para mim, não vai ser o interlocutor que vai mudar a realidade. E se eu for inteligente, eu vou pegar aquilo e eu vou fazer com que aquilo me ajude a ser transformado.
no caráter de Cristo. Não importa quem venha falar. Agora eu só quero frisar uma coisa: quem faz isso são pessoas, não são seres celestiais. Quem vai de encontro e contra as nossas argumentações são pessoas. Quem vai exortar a gente são pessoas. Quem vai admoestar a gente são pessoas. Quem vai disciplinar a gente são pessoas. Quem vai corrigir a gente são pessoas. Eu pergunto para você: você se permite aprender com as pessoas? Ou você também tem alguma arma aí de defesa, uma autodefesa, que quando as pessoas vêm fazer alguma coisa, você se fecha e você se coloca num pedestal do tipo assim: não, se não for alguém melhor do que eu não aceito. Se não for o pastor da igreja vir falar comigo, não, para mim o resto está tudo lá embaixo. Será isso mesmo? Será essa mesma a proposta de Deus? Não é. É por isso que a Bíblia diz assim, uma coisa que dificilmente a gente faz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Então isso quer dizer que na mutualidade existe bênção, na mutualidade existe cura, na mutualidade da igreja, nas pessoas, existe algo bom, algo bom. E você aprende por experimentação, ou seja, ou melhor, observação ou experimentação? Porque tem gente que é um pouquinho mais perspicaz que a gente e aprende observando. Esses sofrem menos, né? Porque aprende vendo, viu o que aconteceu com fulano lá, aí ele fala assim: vou aprender com esse negócio. Aí tem gente que não aprende pela observação. O cara tem que passar pelo problema para aprender. Estes vão sofrer mais. Então, Deus está usando as pessoas para abençoar a nossa vida. De repente, um de vocês, ou até eu, vou sofrer um desastre espiritual. E esse desastre espiritual, ele pode ser abençoador na sua vida. Nem que for para você olhar e falar assim: olha, eu vou me policiar mais, porque a pessoa errou nesse sentido, teve problemas, e eu vou aprender observando o que o fulano passou, a dor de alma que o fulano passou, e eu vou correr longe desse negócio. Porque quando a gente aprende nessa questão de observação ou experimentação, tem a ver com pessoa também. Eu posso crescer vendo o seu erro e não praticando o seu erro, não julgando você, não julgando. Eu posso crescer olhando para o seu tombo e dizendo: eu preciso me policiar mais, porque senão eu posso ser o próximo. Isso só as pessoas me oportunizam. Bom, estamos chegando ao final aqui. Pare um pouco para pensar em grandes temas teológicos cristãos. Pensa um pouquinho comigo aí. Tem várias coisas aqui, poderíamos até colocar mais, mas perdão, graça, misericórdia, justiça, pagar o mal com o bem, né? Amor incondicional. Eu vou perguntar para você, vamos só usar aqui duas situações. Perdão, que é a marca distintiva do cristianismo, certo? Como é que eu provo para mim mesmo, para Deus e para as pessoas que eu já aprendi a perdoar? Qual é o processo? É vivendo uma vida reclusa, na minha, sem me relacionar com ninguém, sem permitir que as pessoas que me magoem ou me magoam cheguem perto e se aproximem de mim? É dessa forma que eu provo para mim mesmo que eu sou melhor em perdão hoje do que no ano passado? Ou como que eu provo? Se as pessoas me magoarem, eu vou saber se eu perdoei ou não. Deus vai saber se eu perdoei ou não. Em que nível eu perdoei, Deus vai saber. Eu também vou saber em que nível eu perdoei.
Aí passa 5 anos. A pessoa, ou pode até ser a mesma, ou pode ser outra pessoa, me machuca de novo. Me machuca de novo. E eu preciso fazer o quê? Exercer perdão. Foi mais fácil de perdoar 5 anos depois? Ou você continuou no mesmo nível ali? Você perdoou com mais facilidade? Você melhorou nesse negócio? Ou agora você está, porque a gente vai crescendo, né? Ou vai ficando mais velho, não é crescendo não, desculpa. Vai ficando mais velho, às vezes a gente vai ficando mais turrão, mais ranzinza. E aí parece que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de perdoar do que antes. Se está acontecendo isso com você, você está decrescendo. Você não está crescendo. Você precisa analisar a sua vida mesmo e entender, olha, eu estou crescendo nessa área. Eu estou crescendo na questão do perdão. Antes eu tinha muita dificuldade para perdoar. E hoje eu tenho mais facilidade. Mas como é que você descobre isso? Como? Com as pessoas pisando no seu pé. Com as pessoas te magoando. Com as pessoas fazendo coisas erradas com você. Porque não tem como eu provar que eu perdoei se não tiver um ofensor. E que eu trabalhe aquilo na minha alma e aí eu expresse o meu sentimento, seja de perdão ou não. Não tem como provar. Não tem como provar que você é uma pessoa graciosa para as pessoas, ou seja, dar a elas o que elas não merecem, dar o bom, dar o bem que elas não merecem. Não tem como você provar se não tiver pessoa do seu lado, gente ruim, gente imerecedora de amor. Como é que você prova que hoje você é mais gracioso do que há 10 anos atrás? Se você continuar convivendo com pessoas que não merecem amor. Não é essa a verdade? Mas o que a gente quer? Queremos um mundo perfeito. Quando eu digo queremos, porque eu também quero, irmão. Eu não sou diferente de você. Eu também olho para o céu e falo assim: Senhor, que negócio é esse? O que o Senhor quer fazer com a gente aqui? Por que o cristianismo é desse jeito? Por que as outras religiões não pensam assim? Mas o cristianismo pensa assim. E se eu entreguei minha vida a Cristo e me propus a ser cristão, eu tenho que correr atrás dessa realidade. Eu preciso provar para mim mesmo e para Deus que hoje eu estou um pouquinho mais parecido com Cristo. Mas eu não vou conseguir provar se eu viver isolado do apoio que são as pessoas, mesmo as pessoas ruins. Está vendo que as pessoas ruins mostram para a gente, acabam abençoando nossa vida? Por quê? Porque se elas não estiverem lá, não estiverem nos ofendendo, nós não vamos ter como provar para Deus que nós somos graciosos, e somos mais graciosos ainda do que já éramos. Não temos como provar. Não tem ninguém para encher nossas paciências, não tem ninguém para magoar a gente, não tem ninguém para fazer algo ruim para a gente. Deus usa tudo, Deus usa todos. Vamos concluir. Deus está muito mais interessado, eu tenho dito isso aqui e volto a afirmar, Deus está muito mais interessado em modificar o seu caráter do que qualquer outra coisa. Deus, Ele quer transformar o caráter da gente, porque o caráter que está sendo aperfeiçoado, lembra do texto de Efésios 4? Até que todos nós cheguemos à maturidade, à estatura perfeita, da plenitude de Cristo. Deus está atuando no nosso caráter, nos moldando para nós sermos parecidos com Jesus. Esse é o alvo de Cristo, o alvo de Deus para nós, nos tornarmos como Cristo. É por isso que Ele não está nem aí. Deus não está nem aí para as coisas que você faz, no sentido do seu trabalho, daquilo que é o seu ganha-pão, da sua carreira profissional. Deus não está nem aí para a sua carreira profissional. Deus está aí para o seu caráter. Não importa quem você seja, se você é um gari ou se você é o presidente da república, isso para Deus não faz diferença nenhuma. O que faz diferença no campo espiritual, o que faz diferença para Deus é quem você é a nível de caráter. Sabe por quê? Porque caráter você vai levar para a eternidade. A sua carreira profissional vai ficar aqui.
Então não adianta você ficar pensando, eu tenho que ser, porque a gente está cheio de planos, né? Todo mundo cheio de planos. A maioria dos nossos planos dizem respeito à nossa carreira profissional. Porque a nossa carreira profissional, na nossa mente, ela vai abrir um leque de possibilidades abençoadoras para nós. Então nós estamos focados na nossa carreira profissional. Eu quero dizer para você, sua carreira profissional vai ficar aqui. O seu caráter, moldar o seu caráter, esse é o grande propósito de Deus para a sua vida. Tá? Deus tem vontades específicas para cada um de nós, mas Deus tem uma vontade única com relação a todos nós: moldar o nosso caráter. Porque Ele vai nos levar para a glória com o caráter modificado, moldado, à medida em que eu vou permitindo ser transformado por Deus. Que Deus nos abençoe. Na semana que vem a gente trata de mais um fator. Hoje a gente viu o apoio, as pessoas, como Deus usa as pessoas. Nós vamos ver as outras coisas mais para frente. Amém? Que Deus nos ajude.